bom dia, bom dia, queridos alunos do terceiro ano. O PET 2021 chegou. Não tem nem tanta empolgação, queríamos estar em sala de aula, né? Mas, como estamos aqui, vamos lá e vamos nos virar, né? Então, estou trazendo aqui o PET 1, semana 1, correção das atividades de biologia, obviamente, né? E aí, antes de mais nada, eu te peço, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, acione o sininho para você sempre estar recebendo as correções de biologia do canal aqui e dê o seu like no nosso vídeo, tá bem? Vamos lá, o tema desta semana, lembrando que a semana 1 e a 2 estão juntas, né? Então, o tema dessas semanas é o núcleo interfásico. Lembrando que vai ter 2 vídeos por semana, tá? Por cada conjunto de PET, né? Então, eu vou fazer um vídeo só com a correção da atividade, um explicando o conteúdo. Aí você corre lá e veja o vídeo que vai estar também no canal aí explicando o conteúdo, tá bem? Então, vamos lá. Questão número 1. Um estudante escreveu o seguinte em uma prova. As bactérias não têm núcleo, nem DNA. Você concorda com o estudante? É óbvio que não! É óbvio que não. Justifique sua resposta. Eu já só dei a justificativa porque ela já diz que não. As bactérias são seres procariontes, ou seja, não possuem carioteca em sua célula. Assim, não possuem núcleo propriamente dito, tá? Propriamente dito. Lá eles chamam ele de nucleóide, olha aí, ó, nucleóide. Assim, não possuem núcleo propriamente dito, possuem um nucleóide formado por DNA. Então, ele tem DNA, ela tem DNA, além dos plasmídeos, que são também outras estruturas de DNA circular que estão ao longo da célula. Tá? Então, dizer que uma bactéria não tem DNA, tá doidão, né? Tá doidão de estudar e se esqueceu de ler o mais importante, tá bom? Então, tem DNA sim. Ah, professor, não tem um negócio lá que é de DNA ou RNA? Isso é vírus, gente. Bactéria, como todo ser vivo, tem DNA e também RNA, tá bem? Questão 2. Modificado. Odeio quando eles falam que é modificado, porque costumam eles cometerem erros. Mas vamos lá. O gráfico representa o teor de DNA no núcleo de uma célula ao longo do ciclo celular. Então, está aqui o gráfico, né? A quantidade, né, de DNA, ó. Pá, aí aumentou, manteve, depois diminui e mantém de novo, tá bem? Então vamos lá. Sabe-se que a vinblastina é uma substância que promove a despolimerização dos microtúbulos presentes nas fibras do fuso, não é? As fibras do fuso que vão puxar o DNA para um lado e para o outro. Caso uma célula eucariótica seja tratada com a vinblastina, é correto afirmar que ela ficará com o dobro de DNA da célula-mãe, por não conseguir realizar a anáfase. É isso aí, tá? Ela não consegue realizar a anáfase. A anáfase é a separação das cromátides irmãs, né? Que vai cada uma por um lado. E aí, inclusive, ele ficaria preso aqui nesse 4, tá? Nessa fase 4 aqui, ó. Deixa eu colocar minha caneta para nós identificarmos. Ficaria aqui, ó. Nesta fase aqui, ó. Preso aqui, ó. Tá? Ou seja, vai ficar aí. Não vai dividir. Não vai aqui, ó. Não vai diminuir. Vai ficar aqui, ó. Preso aqui, ó. Mais especificamente, né? Com dobro de material. E não vai... Acaba que não vai dividir direito, né? Se é que vai dividir, provavelmente tem que dividir. E aí, se uma pessoa tomar um remédio desse, muitas vezes ela vai ter problemas nas divisões celulares. Pode levar a alguns problemas, né? Número 3. Platão escreveu o seguinte em O Simpósio. Disse que o homem é o mesmo, na essência, né, que ele está falando. No entanto, o curto intervalo que separa a juventude da velhice, no qual se considera que cada animal tem vida e identidade, passa ele por um processo perpétuo de perda e reparação, né? Ou seja, aí ele explica, os cabelos, a carne, ossos, o sangue e todo o corpo estão sempre mudando.
Interprete a frase e justifique-a do ponto de vista dos conhecimentos sobre divisão celular. Para começar, tem células que não se dividem mais, né? Por exemplo, as células nervosas, como o neurônio. Então, os neurônios continuam os mesmos. E, inclusive, vão estar eles intimamente ligados à essência, que é o conhecimento, o ser, a personalidade da pessoa, né? Mas, enfim, as células morrem e, para substituir, as que permanecem vivas estão sempre passando por mitoses para a manutenção do organismo, mantendo-se do mesmo tamanho. Isso falando de um indivíduo que está né, entre a juventude e a velhice. Não estou falando da infância, que a infância está em crescimento. Aí realmente muda-se tudo, inclusive muda-se até mesmo a personalidade, né? A criança está em formação. Beleza? Então, a palavra-chave aí da sua resposta é o quê? Mitose. Beleza? Para quê? Para manutenção, mantendo-se, né? Manutenção do organismo. São as duas palavras, são as palavras-chave, tá bom? E aí mantendo o mesmo tamanho, porque se elas morressem e a gente não substituísse, a gente ia deteriorando, degradando, degenerando-se com o tempo, né? Questão 4, Unicamp. A figura abaixo mostra um corte histológico de um tecido vegetal em que estão assinaladas células em diferentes momentos do ciclo celular. Graças a Deus eles colocaram esse desenho. A figura original da questão é um corte histológico de verdade, é uma figura de uma visão das células no microscópio e só um olho bem treinado que vai ver, né? Ainda mais com a resolução que muitas vezes eles colocam para nós, né? Mas enfim, vamos lá. Estão aí as células 1, a 2 e a 3. Essas aqui que são as vítimas das perguntas. Tranquilo? Então, vamos para a pergunta A. Em algumas das células mostradas na figura, é esperado encontrar atividades de síntese de RNA mensageiro. Em qual das células numeradas de 1 a 3 deve ocorrer maior atividade de síntese desse ácido nucleico? Justifique indicando a característica da célula que permitiu a identificação. Então, na célula 1, tá? Pois o núcleo está denso, o que indica estar na intérfase. E o nucleolo está íntegro ainda. Lembrando que o nucleolo que origina a maior parte do RNA, tanto o ribossômico quanto o mensageiro. Porque ela ajuda na formação. Por quê? Porque com o ribossômico vai editar o RNA mensageiro. Tá? Então, o nucleolo ele atua nessa formação do RNA. Tá ok? Então, a gente vai ver aí, são a célula 1, mas também essa outra célula vizinha a ela que nós podemos indicar, e temos essas outras duas que não estavam numeradas aqui. E a gente vê que o nucleolo está inteirinho e a formação do RNA vai ocorrer tranquilamente. Vamos lá? Vamos para a letra B. O que faz com que em mitose ocorra a separação das cromátides irmãs de forma equitativa? Para os polos das células, indique em qual das células numeradas na figura está ocorrendo essa separação. Então, a célula 2, tá bem? Entrando ela em anáfase. Anáfase, lembra? A gente acabou de falar, tá separando. A separação das cromátides ocorre pelo encurtamento de microtúbulos do fuso mitótico, que se ligam ao centrômero. Lembra? As cromátides têm o centrômero, que é aquele pontinho do meio. Se liga ao centrômero de cada cromátide. E aí puxa elas, né, de tal forma que as cromátides irmãs sejam levadas para polos opostos da célula no momento da anáfase. Beleza? Beleza. Vamos lá? Então, são a 2, essa aqui também estaria, e tem uma outra que também poderia ser indicada. Claro, está na anáfase mais avançada, mas é a anáfase. Professor, a 3 não está na anáfase? Não, não. A 3 elas estão unidas ainda, olha lá. Ó. Tranquilo? Tranquilo, professor? Então, no mais, a gente fica por aqui. Obrigado pela sua atenção. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.